Pare. O que você está fazendo agora? Pare. O que eu vou dizer não é para todos os que estão ouvindo. É para você. Você tem carregado um peso que quase ninguém percebeu, porque por fora você ainda sustenta o rosto, ainda responde, ainda segue, ainda cumpre o que precisa ser cumprido. Mas por dentro existe uma ferida silenciosa que tem falado com você em horas em que ninguém vê, e essa ferida tem o nome exato da humilhação que você recebeu quando mais precisava de acolhimento. Você não esqueceu. Você só aprendeu a engolir o que doeu. E é por isso que você está aqui agora, ouvindo estas palavras, como se algo em você já soubesse que chegou a hora de encarar o que aconteceu. Eu vou te mostrar por que aquela pessoa te humilhou, o que isso realmente revelou, quais sinais têm seguido você desde então e por que o que parecia atraso é, na verdade, um desenrolar de verdade. Fique comigo até o fim, porque existe uma virada aqui que vai tocar exatamente o lugar onde você foi diminuído. Antes desta noite terminar, você vai reconhecer os sinais que já vinham te cercando sem nome, e vai entender por que eles não são confusão, mas confirmação. Você vai enxergar o padrão que se formou dentro de você depois daquela humilhação, e vai perceber por que certas portas pareciam responder com silêncio. E no fim, eu vou declarar algo sobre você que não nasce da ofensa que recebeu, mas da identidade que jamais deixou de existir. Você não chegou aqui por acaso. Chegou no momento certo, como quem encontra uma palavra deixada sobre a mesa no instante exato em que o coração já não consegue sustentar o próprio peso. Há mensagens que não batem na porta duas vezes. Elas chegam quando você já cansou de fingir que não sentiu. Esta é uma delas. Talvez você tenha tentado explicar para si mesmo o que aconteceu. Talvez tenha dito que foi só grosseria, só inveja, só ignorância, só um dia ruim de alguém que não soube medir as palavras. Mas o seu corpo entendeu antes da sua mente. E alguma coisa em você mudou depois daquele encontro. Não em voz alta. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Em silêncio. Há sinais que começam assim. Eles não fazem barulho no início. Eles atravessam a rotina como uma corrente morna por baixo da pele. Você acorda com um aperto que não sabe de onde veio. Você se sente mais atento às palavras dos outros, como se qualquer frase atravessada pudesse tocar de novo a ferida antiga. Você sorri. Mas existe uma parte de você que já não relaxa do mesmo modo. Algo ficou em observação dentro de você. Você pode ter percebido também que noites inteiras ficaram mais difíceis depois disso. Não porque tudo desabou de uma vez, mas porque certas lembranças voltam quando o corpo finalmente fica em silêncio. E nelas,
O rosto daquela pessoa aparece com uma nitidez que você não queria conservar. A humilhação não fica só na memória. Ela tenta se instalar na postura, na respiração, na forma como você entra numa sala. Você não chama isso de dor o tempo todo, mas o seu interior chama. E talvez tenha acontecido outra coisa mais estranha ainda. Você começou a notar coincidências demais. Um número repetido em lugares diferentes. Uma frase que alguém diz e que parece responder ao que você pensava. Uma música que chega na hora exata em que a lembrança tenta subir. Você não precisa forçar sentido nisso para saber que existe uma movimentação maior. O que está acontecendo com você não é delírio, é atenção sendo acordada. Também há a experiência das conversas antigas perderem o gosto. Gente com quem você falava naturalmente agora parece distante, como se a linguagem tivesse mudado entre vocês sem avisar. Há encontros que já não encaixam. Há ambientes que antes pareciam normais e agora cansam mais rápido. Isso não significa que você está frio, significa que algo em você já não suporta ser pequeno só para caber no que perdeu a medida. E há ainda a sensação de que você está ouvindo tudo com mais profundidade do que antes. Não é drama, não é fragilidade, é discernimento nascendo do ferimento. Você percebe o subtexto, você percebe o tom. Você percebe quando alguém fala alto por dentro de uma insegurança que não sabe nomear. Depois da humilhação, você ficou mais sensível. E essa sensibilidade, se for bem lida, se torna um ponto de retorno. Talvez você tenha achado que esses sinais eram problemas, mas eu estou te dizendo com calma, eles são confirmações. A insônia que ficou mais frequente é o corpo dizendo que alguma coisa em você não aceita mais a velha narrativa. A distância que você sente de certas pessoas é alinhamento, não perda. O incômodo com o que antes era tolerável é uma forma de verdade emergindo. O que parece desarranjo é, muitas vezes, recalibração. Por isso, não despreze o que vem se repetindo. Não chame de fraqueza aquilo que está tentando te mostrar que você já saiu de um lugar interno e ainda não nomeou a travessia. Há uma inteligência em você que está acordando por baixo do cansaço. E quando ela desperta, ela começa a separar o que era costume do que é verdade. Isso importa mais do que você imagina. Respira comigo por um instante. Deixa isso assentar no lugar mais fundo onde você guarda o que ainda não contou para ninguém. Se pelo menos uma dessas coisas tocou em você, se até agora você sentiu o peito apertar ou a cabeça baixar, como quem reconhece o próprio retrato, então escreva 888 nos comentários. 888 é a frequência da abundância que começa a se mover depois da quebra. É o pequeno acordo que diz, eu reconheço o que está acontecendo. Escreva 888 e depois volte para mim. Mas existe algo mais fundo do que esses sinais. Existe um desenho por baixo deles, e é aí que a sua história começa a ficar nítida de verdade. Abaixo dessas manifestações todas, existe um único padrão. E ele é mais simples do que a dor fez parecer. Você aprendeu a se provar em lugares que nunca tinham sido feitos para reconhecer você. Aprendeu a oferecer força onde havia desprezo. Aprendeu a continuar presente mesmo depois de perceber que não estava sendo visto com justiça. Você começou a puxar cordas que já não estavam ligadas a lugar nenhum. Esse padrão tem um nome, e eu vou dizê-lo com cuidado. Você passou a viver como quem tenta recuperar dignidade no mesmo terreno onde a dignidade foi ferida. Você ficou tentando corrigir, explicar, suavizar, sustentar, consertar, até quando o problema já não era seu esforço, mas o lugar onde o esforço foi colocado. E quanto mais você tentava fazer aquilo funcionar, mais a vida te mostrava que havia algo errado na direção, não na sua essência. Talvez isso tenha aparecido no trabalho.
Você dá mais do que recebe e ainda assim sente que precisa justificar cada passo. Talvez tenha aparecido na família. Você assume o peso que ninguém quer assumir e ainda assim sai com a sensação de que foi mal compreendido. Talvez tenha aparecido nos relacionamentos. Você fala com verdade, mas encontra portas que se fecham justamente quando você está mais inteiro. O padrão se repete porque ele foi treinado em você como uma forma de sobreviver ao corte. E aqui precisa ficar claro, isso não aconteceu porque você é fraco. Aconteceu porque, em algum momento, você aprendeu a adaptar sua alma ao ambiente para não perder tudo de uma vez. Você confundiu sobrevivência com identidade. Você misturou resistência com vocação. Você chamou de maturidade aquilo que, na verdade, era um jeito antigo de não desmoronar diante da humilhação. O custo disso é alto. Você vai se tornando eficiente por fora e exausto por dentro. Vai respondendo com educação quando queria dizer a verdade. Vai segurando a própria presença para não provocar mais rejeição. Vai diminuindo o volume da própria intuição para não parecer sensível demais. E aos poucos, aquilo que era apenas uma defesa começa a parecer destino. Mas não é destino, é repetição. E a repetição sempre cobra uma taxa invisível. Ela cobra paz, cobra espontaneidade, cobra a leveza de ser quem você é, sem traduzir a própria existência para caber no medo dos outros. Você sente essa cobrança quando chega em casa e ainda não consegue descansar. Sente quando o celular fica silencioso e, mesmo assim, o corpo continua em alerta. Sente quando percebe que já se acostumou a esperar o próximo gesto de desrespeito, mesmo em dias bons. Mas há uma camada abaixo dessa, e é nela que a verdade começa a respirar. Imagine uma casa antiga por dentro. Não a fachada que todos veem, mas a estrutura oculta, o corredor que ninguém visita, a porta dos fundos que ficou fechada por anos. Você caminha ali dentro e percebe que a luz sempre entra por onde foi possível, nunca por onde era devido. Há quartos que foram usados para sobreviver, não para viver. Há móveis cobertos de pano, objetos guardados em silêncio, lembranças arrumadas como quem não quer tocar no pó. A sua alma se parece com essa casa mais do que você pensou. Não porque ela esteja destruída, mas porque foi reorganizada para resistir. Em algum tempo antigo, alguém ensinou esse interior a funcionar com menos luz. Alguém fez a sua sensibilidade se recolher. Alguém tratou a sua verdade como excesso. Alguém deixou você entender muito cedo que ser inteiro podia custar aceitação. Então você aprendeu a viver com parte da casa fechada. Essa metáfora não é apenas bonita, ela é exata. Porque existe uma sala em você que ainda lembra o que era ser visto sem defesa. Existe uma janela que ainda sabe como a luz entra quando não há medo de ser exposto. Mas por muito tempo essa janela ficou coberta, não por maldade sua, por proteção, por necessidade, por uma forma antiga de conservar vida num ambiente que não sabia acolher a sua delicadeza. E foi por isso que a humilhação doeu tanto. Ela não atingiu apenas um momento, tocou um ponto antigo da casa. Foi como se alguém entrasse sem pedir licença e apontasse para a parte mais sensível do seu interior, dizendo, com palavras ou atitudes, que o que era precioso em você não merecia espaço. Aquilo não criou a ferida. Aquilo acendeu a ferida que já existia no subterrâneo. Mas ouça isto com atenção. Uma casa que foi fechada por sobrevivência também pode ser reaberta por verdade. O que foi recolhido não foi perdido. O que foi silenciado não foi destruído. O que ficou atrás da porta não envelheceu no mesmo ritmo do medo. Há cômodos em você que continuam intactos, esperando apenas a chave certa. E essa chave não vem de aprovação alheia, vem do reconhecimento.
Se essa imagem de alguma forma tocou o que estava adormecido em você, se a casa interior pareceu acender por dentro enquanto você me ouvia, então escreva estas palavras: eu vejo isso. Escreva: eu vejo isso, e volte para mim. Não como um pedido, como um selo de reconhecimento. Porque quando você vê isso, algo no seu interior deixa de lutar contra a própria história e começa a lembrar que ainda existe mais quarto do que escombro, mais janela do que parede, mais luz do que você supôs. E é exatamente daí que a volta começa. O que você precisa agora não é montar outra defesa, não é construir outra camada de resistência, não é inventar uma nova máscara para sofrer com elegância. O que você precisa é de retorno. Retorno à parte de você que nunca concordou com a humilhação, mesmo quando teve de se calar diante dela. Retorno à dignidade que não depende de aplauso. Retorno à voz que ficou baixa, mas nunca morreu. Você não precisa conquistar o que sempre foi seu por direito interior. Precisa receber de novo. Precisa acolher de novo. Precisa permitir que aquilo que foi comprimido volte a respirar sem pedir licença ao medo. O retorno não acontece por força. Acontece por rendição ao que é verdadeiro. E há 2 gestos simples que podem sustentar esse retorno, não como tarefa pesada, mas como âncoras. O primeiro é o selo da manhã. Quando você acordar, antes de tocar no celular, antes de atender ao mundo, coloque a mão sobre o peito e diga, em silêncio ou em voz baixa, que o seu dia não começa com a ferida, mas com a presença. Não é superstição, é governo interno, é lembrar ao corpo que ele não precisa procurar a humilhação antes de procurar a luz. O segundo é o inventário da voz. Ao final do dia, pergunte a si mesmo onde você se calou por proteção e onde você falou com verdade. Não para se julgar, para se reconhecer. Porque tudo o que você reconhece com honestidade deixa de operar escondido. E o que deixa de operar escondido perde parte do poder de te definir. Você não está sendo chamado a fazer mais para merecer menos dor. Está sendo chamado a receber mais verdade para carregar menos peso. Existe uma diferença sagrada entre esforço e presença. O esforço tenta provar. A presença apenas permanece. O esforço se curva ao medo. A presença se alinha com o que é inteiro. E você está sendo trazido pouco a pouco para esse alinhamento. Talvez ainda exista tremor. Talvez ainda exista lembrança. Talvez ainda exista um resto de vergonha tentando falar mais alto do que sua realidade. Mas vergonha não é identidade. Silêncio não é sentença. A humilhação que você recebeu foi uma ação de alguém. Não foi uma definição do céu sobre você. Não foi a palavra final sobre o seu valor. Não foi o decreto que encerra a sua história. Respira de novo. Deixa a verdade passar pelo lugar onde antes só havia defesa. Se essa parte da casa interior também tocou você, se alguma coisa foi fechando por dentro enquanto eu falava, escreve: eu estou aqui. Escreve: eu estou aqui e volta para mim. Não como hesitação, como reconhecimento de que a sua presença voltou para o próprio centro. E há pessoas que vão perceber essa volta antes de você explicar qualquer coisa. Você não vai precisar anunciar em voz alta. A sua maneira de andar vai mudar. A sua fala vai ganhar quietude firme. O seu olhar vai parar de pedir permissão para existir. Isso também é parte do retorno. A alma, quando volta, começa a ocupar a própria sala. Se algo neste momento confirmou o que o seu espírito já sabia, deixa o seu like ser o seu amém sem palavras. Não como número, como concordância. Como o gesto silencioso de quem reconhece que foi nomeado corretamente. Há alguém em sua vida que vem à mente agora. Alguém cansado por fora e ainda esperando por dentro. Alguém que aprendeu a ser forte cedo demais. Alguém que carrega uma postura que quase ninguém percebe, mas que já está pedindo socorro em silêncio. Se o rosto dessa pessoa apareceu enquanto eu falava, envia esta mensagem para ela. Não como recomendação,
como entrega, como quem leva água a uma casa que ficou tempo demais com a porta fechada. E talvez essa pessoa seja alguém que você ama, talvez seja alguém que você protege, talvez seja alguém que você ainda não sabe nomear com clareza, mas que você reconheceu no fundo quando ouviu a descrição. Tem gente que precisa de uma palavra assim antes que a vergonha se torne moradia. E quando você entrega isso, você não está apenas compartilhando, está servindo uma visita que chegou no tempo certo. Antes que esta porta se feche, eu preciso selar o que foi formado aqui, porque algo foi reconhecido, algo foi reorganizado, algo foi devolvido ao seu lugar. Você é confirmado, você é restaurado, você é lembrado, você é separado para a verdade que não depende da humilhação que recebeu. Você não precisa mais se medir pela crueldade de quem não soube te enxergar. Você não precisa continuar vivendo como resposta à diminuição de alguém. Você não nasceu para permanecer pequeno no território onde te feriram. Você nasceu para atravessar isso sem perder a alma. Neste instante, em todos os lugares, há pessoas recebendo a mesma lembrança em silêncio. Há corações sendo reerguidos sem ruído. Há vidas sendo confirmadas onde ninguém imaginava. Você faz parte de um movimento que não precisa gritar para ser real. Está selado. Você faz parte de um movimento que não precisa gritar para ser real. Você não está sozinho nesse instante. Há outros, em silêncio, recebendo a mesma confirmação, sem saber explicar porquê. Há outros, sentindo o peito aquecer no mesmo lugar onde antes havia peso. Há outros, percebendo que a humilhação não teve a última palavra, porque a verdade continuou respirando por baixo de tudo. Você pode não ver ainda a extensão inteira do que mudou, mas o que mudou já não volta para o lugar antigo. Quando a verdade toca com essa delicadeza e com essa firmeza ao mesmo tempo, ela não apenas consola, ela reposiciona, ela reorganiza, ela devolve ao centro aquilo que foi empurrado para a margem por tanto tempo que quase parecia normal viver fora de si. E eu quero permanecer um pouco mais com você aqui, sem pressa, porque o que foi aberto precisa ser cuidado com a mesma atenção com que foi revelado. Há revelações que chegam como vento. Esta chegou como porta. E uma porta aberta exige presença, não ansiedade. Exige que você caminhe devagar o bastante para perceber que o chão agora já é outro. Talvez você ainda esteja sentindo a lembrança daquela pessoa. Talvez ainda exista um resto de incômodo quando o nome dela aparece ou quando a cena atravessa a sua memória sem pedir licença. Não tente expulsar isso com violência. Não tente fingir que não doeu. O que dói e o que cura, às vezes dividem a mesma sala por um tempo. A diferença é que agora você já não está sentado no canto menor da história. Agora você está no lugar de quem vê. E ver muda tudo. Ver não significa concordar com o que aconteceu. Ver significa parar de chamar de destino aquilo que foi apenas um gesto pequeno, de alguém que não tinha maturidade para tocar a sua grandeza sem medo. Ver significa reconhecer que a humilhação foi uma ação limitada, feita por mãos limitadas, em um momento limitado. Ela foi real, sim, mas não foi soberana, não foi eterna, não foi a medida final do que você é. Há uma forma antiga de engano que tenta convencer você de que aquilo que o feriu passou a definir o seu contorno, como se o golpe pudesse desenhar a moldura inteira, como se a ofensa pudesse reescrever a origem, como se a voz de quem te diminuiu fosse mais profunda do que a voz que te sustenta. Mas não é. Nunca foi. E o seu interior sabe disso mesmo quando a mente demora um pouco para concordar. Por isso, deixe que a sua respiração desça mais uma vez. Deixe que os ombros cedam um pouco. Deixe que o rosto volte ao lugar de descanso. O seu corpo precisa aprender de novo que ele não está mais dentro da cena antiga. A lembrança pode continuar existindo, mas ela não governa mais a casa inteira.
Ela é apenas um quarto, e não a casa. Há tanta diferença entre morar em uma ferida e visitar uma ferida. Morar nela faz você medir o dia inteiro pelo impacto de quem te machucou. Visitar ela, com honestidade e gentileza, permite que a dor seja vista sem virar identidade. E é isso que está acontecendo agora. Você está aprendendo a visitar o ponto ferido sem continuar dormindo dentro dele. Isso pode parecer pequeno para quem olha de fora, mas não é pequeno. É uma mudança de governo interno. É quando o medo deixa de ocupar o trono sem contestação. É quando a vergonha, que antes falava em tom de autoridade, começa a ser reconhecida apenas como memória mal interpretada. É quando a alma, cansada de ser interrompida, retoma o fluxo da própria sentença sagrada. E a sentença sagrada não é condenação, é confirmação. Confirmação de que você sentiu mais fundo do que mostrou. Confirmação de que você suportou mais do que parecia possível. Confirmação de que a sua delicadeza não era fraqueza, mas sensibilidade guardando a vida em período de inverno. Confirmação de que o que foi humilhado em público foi, na verdade, um lugar precioso demais para sobreviver intacto em mãos erradas. Sim, eu disse precioso. Porque o que costuma ser atacado com mais dureza nem sempre é o que estava errado. Às vezes, é justamente o que era verdadeiro demais para quem precisava controlar a cena. Há pessoas que tentam diminuir aquilo que não conseguem governar. Há pessoas que chamam de excesso aquilo que as expõe. Há pessoas que chamam de arrogância aquilo que, na verdade, é apenas presença não domesticada. E você, em algum nível, sabe quando isso aconteceu com você. O seu erro não foi sentir. O seu erro, se é que houve algum, foi permanecer tempo demais tentando negociar com a falta de medida de quem não tinha a medida necessária para te tratar bem. Mas você não precisa continuar nesse pacto antigo. Você não precisa seguir traduzindo a própria alma para caber no vocabulário de quem te feriu. Em algum ponto, você já entendeu que o preço de ser aceito por inteiro por gente que exige a sua redução é sempre alto demais, e o seu interior está começando a recusar esse preço. Essa recusa não é dureza, é maturidade. Existe uma maturidade silenciosa que nasce quando o coração para de implorar ao lugar errado. Ela não grita, ela não humilha ninguém de volta, ela apenas se recoloca. E ao se recolocar, muda o campo inteiro ao redor. Porque a sua presença, quando deixa de pedir licença ao desprezo, se torna uma forma de oração em movimento. Há algo sagrado nisso. Não no sentido de espetáculo, mas no sentido de ordem. A ordem de quem volta ao eixo. A ordem de quem já não se confunde com a reação do outro. A ordem de quem entende que a sua medida não foi entregue por uma cena, e sim por uma origem que ninguém cancela. Por isso, talvez a maior parte da sua cura, neste momento, não esteja em fazer mais. Talvez esteja em parar de se explicar tanto. Talvez esteja em abandonar a necessidade de convencer quem já decidiu não enxergar. Talvez esteja em descansar a mente que insiste em rever a ofensa para tentar controlá-la. Há coisas que não se controlam, elas se atravessam, e você está atravessando. A travessia às vezes parece lenta porque o coração caminha no ritmo da confiança que está sendo reconstruída. E confiança não volta por imposição. Volta por repetição de verdade. Volta quando você nota, de novo e de novo, que o que te feriu não conseguiu apagar o que você carrega. Volta quando você percebe que ainda sabe amar, ainda sabe sentir, ainda sabe intuir, ainda sabe reconhecer a luz, mesmo depois de ter visto sombra demais. Isso é importante demais para ser tratado como detalhe. Há uma luz em você que não se apaga pela humilhação. Pode diminuir o brilho temporariamente, pode se esconder atrás de cortinas internas, pode demorar a aparecer com força, mas não morre. E o que não morre continua chamando você para casa.
É por isso que, mesmo cansado, você continua ouvindo mensagens como esta. Não porque precise de espetáculo, porque precisa de retorno. Retorno à lucidez, retorno à quietude, retorno à dignidade sem teatro, retorno à vida sem a vigilância constante de quem foi ferido. E quando esse retorno acontece, até a memória muda de textura. O que antes era faca começa a ser testemunho. O que antes era peso começa a ser marco. O que antes parecia marca de humilhação começa a ser prova de sobrevivência com sentido. Você não está sendo chamado a esquecer. Está sendo chamado a não permanecer preso. São coisas diferentes. Muito diferentes. Não permanecer preso é olhar para trás, sem morar atrás. É reconhecer o que aconteceu sem entregar ao ocorrido o poder de continuar ditando a direção do seu amanhã. É permitir que a lembrança exista sem transformar a lembrança em altar. É deixar que a história seja história e não prisão. Talvez isso seja o que mais te emocionou aqui. Perceber que a pessoa que te humilhou viu quem você é. Tarde demais. Tarde demais para apagar o que já estava escrito em profundidade. Tarde demais para diminuir o que já estava subindo. Tarde demais para impedir a maturação do que nasceu em você antes da ofensa e continua em você depois dela. E há uma sabedoria muito serena nisso. Porque quando alguém vê tarde demais, o universo não pede que você volte ao lugar da ferida para provar nada. O universo apenas confirma que a verdade não precisava da aprovação atrasada para existir. Você não precisa correr atrás de validação tardia. Você não precisa transformar o reconhecimento tardio do outro em reparação completa. A reparação mais profunda neste ponto é interna. É você parar de pedir ao passado uma permissão que já não é necessária. É você aceitar que a sua identidade nunca esteve em débito com a humilhação que recebeu. Respire devagar. Deixe a verdade chegar até o lugar onde a pressa sempre tentou fechar a porta. Você está sendo devolvido a si mesmo. Você está sendo devolvido ao seu nome. Você está sendo devolvido à inteireza que a humilhação tentou interromper, mas não conseguiu destruir. Você está sendo devolvido à paz de não precisar mais se encolher para sobreviver. E eu abençoo você agora, com palavra sobre palavra. Que você receba a coragem de permanecer inteiro. Que você receba a serenidade de não responder à ofensa com a mesma moeda. Que você receba a firmeza de não confundir atraso com negação. Que você receba a ternura de olhar para a própria história sem se odiar por ter doído. Que você receba a luz de reconhecer o que é seu sem pedir desculpa por existir. Que o peso antigo se solte, que a vergonha antiga perca a voz, que a memória antiga encontre o lugar certo dentro de você, que a sua alma volte a sentar-se no próprio centro. Porque neste momento, em todo lugar, há pessoas despertando para a mesma verdade silenciosa. Há quem esteja ouvindo com lágrimas nos olhos, há quem esteja ouvindo e não saiba por que o coração tremeu. Há quem tenha chegado até aqui sem saber que precisava exatamente desta confirmação. E você está entre eles, não por acaso, mas por encontro. O que foi selado em você aqui não depende do barulho de ninguém. Não depende da opinião de quem feriu. Não depende da lembrança de quem se atrasou para te reconhecer. Depende apenas desta realidade simples e profunda. Você continua inteiro, mesmo depois de ter sido tratado sem medida. Então caminhe com isso. Caminhe em paz. Caminhe sem devolver ao ofensor o trono que ele nunca mereceu. Caminhe com o rosto erguido e o coração quieto. Caminhe como quem sabe que a humilhação passou, mas a verdade permaneceu e Atenção! Você precisa se preparar agora.
Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.